Eu não gosto nem de lembrar, muito menos de falar sobre isso. Você já viveu algum trauma na sua vida? Que pensar sobre isso ou falar sobre isso começa a te trazer no corpo sinais de ansiedade, como a gente já descreveu? Ou talvez você não se dê conta de que ao viver situações que são parecidas, o seu corpo se ativa. É possível que você tenha vivido, sim, um estresse tão grande que fica como um calo na sua memória. Você pode ter vivido ou se lembrar de um TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, uma situação pavorosa, uma situação muito difícil, da qual a sua mente não estava preparada, que fica no seu corpo, na sua alma, na sua memória. E como dizia Belchior, na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. E no livro Mentes Ansiosas, o 5º capítulo, que a gente dá sequência no nosso estudo dirigido, nós vamos falar sobre transtorno do estresse pós-traumático, esse calo que pode existir na memória e no trajeto da nossa jornada. Pessoas que viveram abusos, que viveram algum tipo de perda, algum tipo de luto. Muitos de nós vivemos experiências de natureza catastróficas. Testemunhamos a morte de perto, corremos risco de vida. Momentos de violência, fatos, assaltos, desastres naturais, guerras, torturas psicológicas, emocionais ou físicas, abuso sexual, patrimonial, psicológico. Imagine um exemplo: trabalho há anos em determinado lugar, mas nesse presente momento, com algumas situações, entro em pânico, começo a suar, me vivencio dentro de um ataque de pânico, com tamanha ansiedade. Você não se lembra ou não conecta isso a algum fato da sua vida que pode estar trazendo para você as mesmas sensações límbicas, exatamente, mais profundas, de coisas que você parece que enfrentou ou que estabeleceu uma dada conexão saudável, só que não. Infelizmente, a notícia que eu tenho é que é preciso enfrentar. Muitas vezes nós deixamos para lá, guardamos num quarto, numa gavetinha da nossa mente e achamos que ela não vai voltar. Mas estudos indicam que após um estresse, quanto mais cedo se fala da dor, quanto mais cedo se fala dele, se descreve esse estresse, mais tranquilamente a pessoa vai enfrentar. Porém, muitas pessoas fazem não falar disso. Isso está aí ainda sendo uma ferida na sua vida, na sua alma. De alguma forma vai doer. De alguma forma o seu corpo vai falar. Passamos por cima de emoções, passamos por cima de sentimentos. Modelamos comportamentos. Nos tornamos seres até racionais e de sucesso. Dependendo da idade desse trauma, ou seja, daquilo que vivemos, que pode ser coisas muitas vezes até simples para algumas pessoas, mas para você não foi. E muitas vezes foi tão ruim e tão difícil que apagamos da nossa mente. Ou, como eu disse, deixamos bem lá no profundo. E olha, não é para ninguém sair por aí catando lembranças, mas é para entender que se tem algo te incomodando, que não encaixa na sua vida hoje, ou que você não consegue explicar, a psicoterapia é um bom caminho, diferente da mesa de um bar, diferente do álcool ou de qualquer outra substância que possa te dissociar dessa situação, e até de uma boa conversa com alguns amigos. É real que existe aí uma romantização sobre o abuso. Existe na mídia, nas redes sociais, nas TVs abertas, uma banalização sobre violência, sobre corrupção. E aí, essa nossa frustração, esse nosso desamparo e a nossa impotência diante dos fatos pode nos lembrar, sim, de muitos momentos onde estivemos impotentes
de pessoas mais fortes, de autoridades, seja paterna, materna, ou em alguma situação aonde fomos subjugados, inapropriadamente tomados pela mão e levados a vivenciar coisas das quais não estávamos preparados para. E aí vem aquela boa e velha pergunta: como não banalizar o sentimento de luto de alguém? Sim, esse luto de ter vivenciado, de ter sido arrancado algo de si, uma parte do seu corpo, da sua mente, da sua alma, essa ferida emocional. Quantas vezes você ferido foi invalidado? Deixa pra lá, isso não é nada, bora recomeçar, e você passa por cima. Melhor não falar sobre isso, melhor esquecer e toca a sua vida. Um belo dia, como você se lembra de algo que comeu no dia anterior e que fica por algum tempo dando indigestão dentro de você, e isso acontece na sua alma. Já passou por isso? Apesar desse transtorno ter sido reconhecido apenas na década de 80, muitas guerras foram centro e locais de estudo. Imagina o que muitos desses soldados passaram e vem passando. E não só os soldados, mas a família desses. E hoje, aquilo que não era visto, hoje se conecta a nós. Aqueles que iam para a guerra não tinham televisionado as situações, os bombardeios e a miséria. Mas hoje, essa violência se torna exposta, banalizada e muitas vezes dissociada por muitos de nós, por muitas pessoas que preferem não ver como lidar com tal problema quando percebido. Se tem algo na tua vida que te incomoda e se você sente ansiedade, se você percebe que seu corpo muda, o seu sono, a sua alimentação ou qualquer área da sua vida muda diante de determinada situação de estresse, lembre-se que o primeiro passo é reconhecer o transtorno. Nos dias atuais, já foi também identificado que a comparação é um dos maiores fatores de adoecimento, causa de ansiedade e depressão em pleno século XXI. Não compare a sua dor com a dor de ninguém e muito menos a capacidade de lidar com ela. O que para você pode ser algo muito fácil de lidar, para aquela pessoa que não lidou bem com determinada situação, tem um calo e uma ferida aí para curar. E se você é o dono dessa ferida, não se compare, não se sinta menos ou pior do que alguém que conseguiu lidar com determinada situação melhor do que você. Aceitar é começar uma caminhada até você como você é. Muito difícil fazer a terapia de alguém que acha que não precisa. Para essas pessoas, muito provavelmente não funcionará. Assim como qualquer outra técnica, se a pessoa acha que não precisa de tratamento, um médico só pode contribuir se você entende que precisa de ajuda, que está adoecida como pessoa, na alma. Talvez os seus exames físicos tenham dado tudo bem, mas a ferida emocional está lá. E ela se reflete no seu trabalho, nos seus resultados, nas suas escolhas, naquilo que você evita, não só naquilo que você faz. Lembre-se que a escolha não é só em ir, é em ficar também. Então aquilo do qual você não se envolve, não produz. Assim como é bom tratar de um trauma logo após vivenciado, muitas vezes esse trauma pode ser silenciado se não foi tratado e aparentemente eu lido muito bem com ele. Talvez pós 1 ano, 5, 10, 20 anos, talvez surja novamente na sua vida. E como diferenciar aí uma crise de ansiedade
generalizada, ou uma crise de ansiedade específica, com um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático. Você começa a reviver a situação na sua mente de forma incontrolável. Pensamentos intrusivos e uma lembrança muito forte começa a ser trazida, exatamente levando você a experienciar tudo de novo. Uma das formas natural que as pessoas encontram de lidar com essa situação é evitar e não ter contato com pessoas ou com lugares que tragam aí uma aversão ou uma lembrança desse determinado trauma. Muitas vezes isso não é consciente na vida das pessoas, elas não percebem que estão evitando coisas ou lugares ou situações e até conseguem viver ou sobreviver. Porém, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Se você tem evitado pessoas, lugares, viagens, relações, apenas para trazer um certo conforto para você ou na sua vida, isso pode ser um tiro no pé. É preciso enfrentar a situação, dessensibilizar você. Como ajudar uma pessoa que eu amo muito e pode estar passando por isso? Ela não percebe que precisa, parece anestesiada ou simplesmente diz não se lembrar de nada. Tamanha dor que essa pessoa pode sentir. É importante um equilíbrio entre respeitar isso que essa pessoa está vivendo e o tempo que essa pessoa precisa para se reconectar com o fato e para se reconectar com a sua ferida. E ao mesmo tempo produzir o apoio, o acolhimento, a validação de que não é uma situação fácil, ajudar essa pessoa a dar pequenos passos, a se ter então paciência, companheirismo, perseverança. Às vezes não associamos situações ou sintomas que vivemos com algum trauma que pode ter sido sim muito relevante na nossa vida. Comportamento agitado e desorganizado, o sono também, jogos repetitivos com expressão de temas ou aspectos do trauma. E aí então a gente pode considerar que desenhos, falas, roupas, brincar muitas vezes reproduzindo a própria situação ou trazer nos sonhos amedrontadores ou na expressão dessa fala que não é verbal, mas pode vir no corpo, nas vestimentas, nas relações, nos desenhos. Essa reconexão específica com o trauma. Tratar o TEPT é uma busca consciente, é uma busca paciente e às vezes requer mais de um profissional. Além do psicoterapeuta, às vezes o tratamento medicamentoso pode diminuir as chances do indivíduo trazer aí um desenvolvimento secundário de sintomas que piorem a sua vida, assim como uma bola de neve. É preciso que não tenha, assim, um preconceito, um medo de buscar. Que profissionais possam ajudar. Se você sofreu algum trauma ou está revivendo um trauma, e esse sentimento e esses pensamentos duram mais de um mês, é importante entrar sim com uma ajuda medicamentosa para regularizar os níveis de serotonina, que são os precursores SRS, chamados muitas vezes de antidepressivo. Mas você pode se perguntar, mas eu não estou me sentindo deprimida, eu estou me sentindo ansiosa, ou eu sofro em determinados momentos, porque isso pode ser cíclico no seu cérebro. Essa recuperação, esse ajuste neuroquímico vai fazer você, inclusive, a enfrentar o seu trauma e a ter melhores resultados na sua terapia e na sua vida. Em consequência disso, nas suas relações pessoais, profissionais e quando falamos de TEPT ou de qualquer outro transtorno, principalmente de ansiedade, não estamos falando de uma máquina com um defeito que pode ser consertado. Estamos falando de uma pessoa, seja ela criança, adolescente, jovem adulto ou um idoso. Cada um responderá de uma forma.
Por isso, muitas vezes, aquela medicação, ou aquele médico, aquele terapeuta que foi bom para o seu amigo, nem sempre será bom para você.